Biografia de Adoniran Judson, capítulo 19. De volta para casa. O trem parou e Adoniran olhou para o reverendo, que parecia sem graça. Não sei o motivo do atraso. Vamos esperar que não seja por muito tempo. Adoniran assentiu enquanto o condutor entrou no vagão e disse: descarrilamento na linha da frente. Eles estão terminando de arrumar agora. Deve ficar resolvido em 1 ou 2 horas, anunciou o condutor com um forte sotaque irlandês, enquanto caminhava rapidamente pelo corredor a caminho do próximo vagão. Parece que vamos ficar sentado aqui por um tempo, disse o reverendo. Eu gostaria de ter trazido algum material comigo. Eu também, lamentou Adoniran. Pela primeira vez na vida não tenho nada para ler. O reverendo puxou a bolsa de couro do bagageiro acima de sua cabeça e enfiou a mão no interior. Tenho certeza de que isso não é exatamente o seu gosto habitual, Dr. Judson, mas o senhor pode dar uma olhada se quiser. Adoniran pegou o livro fino e encadernado em couro que o pastor estava oferecendo a ele. Viajando pela terra do autor. Ele leu em voz alta. Por Fanny Forrest. O irmão está certo. Não é meu estilo habitual, mas obrigado pela gentileza. Ele abriu o livro e folheou os títulos dos capítulos. A nota bancária, Nick Ben e a filha do chefe. Nada que Adoniran realmente quisesse ler chamou sua atenção, mas como não havia muito o que fazer, ele abriu no meio do livro e começou a ler. Logo estava totalmente absorto. As histórias em si eram contos frágeis, algo que sua filha Abigail poderia ler, ele pensou. Mas havia algo sobre o estilo de escrita em si. O livro era cheio de humor e leveza, e Adoniran sentiu pena por ver a autora desperdiçar seus talentos em um material tão trivial. Depois de ler por um tempo, Adoniran olhou para cima. Escrita muito boa, disse ele ao companheiro de viagem. Fanny Forrest certamente tem jeito com as palavras. Você sabe se ela é cristã? Sim, respondeu o pastor. Sei com certeza que ela é. Seu nome verdadeiro é Emily. E ela costumava ser professora em um seminário antes de voltar-se para a escrita. Que pena, suspirou Adoniran e então um plano começou a se formar em sua mente. Eu gostaria de poder conhecê-la. O reverendo riu alto. Isso com certeza pode ser arranjado, ele exclamou. Ela está na minha casa neste exato momento. Adoniran riu alto e disse: bem, isso é o que se pode chamar de providência divina. No dia seguinte, no Natal de 1845, Adoniran conheceu Emily. Emily contava cerca de 3 décadas de idade, com longos cabelos negros. Adoniran percebeu que ela não era particularmente bonita, mas seu senso de humor fazia sua personalidade brilhar como seus livros. Adoniran ficou surpreso ao descobrir que ela fora batista toda a sua vida e que fizera questão de ler todos os boletins publicados pela Sociedade Batista Missionária que contavam a história de sua vida na Birmânia. Isso era algo que Adoniran esperava ouvir. Desde que voltara aos Estados Unidos, ele orava para encontrar a pessoa certa para escrever uma biografia de sua falecida esposa, Sarah. Agora, olhando para Emily, tinha certeza de que Deus havia respondido suas orações. Adoniran continuou na Filadélfia para ajudar Emily a traçar um esboço da vida de Sarah e a responder às suas muitas perguntas sobre sua vida na Birmânia. Parecia que quanto mais tempo Emily passava com Adoniran, mais ela aprendia a respeitá-lo e depois a amá-lo. Por mais estranho que o casal pudesse parecer para os outros, a escritora de romance Emily, de 30 anos, conhecida como Fanny Forrest, e Adoniran Judson, um missionário de 57 anos, haviam se apaixonado. Emily concordou em casar com Adoniran e voltar com ele para a Birmânia e ajudar a criar os 2 filhos pequenos. Quando a notícia do casamento iminente chegou aos jornais, causou polêmica em todo o país. As pessoas se perguntavam como uma escritora sem substância como Fanny Forrest poderia se encaixar como a esposa de missionário. Outros queriam saber se era uma combinação adequada para alguém com a posição pública de Adoniran. Afinal, ele tinha idade suficiente para ser pai dela. Os leitores de Emily ficaram chateados também. Por que uma aspirante a escritora jogaria sua vida fora em algum país distante? Eles pensaram que ela deveria ficar em sua terra e continuar escrevendo. Adoniran não se importava nem um pouco com o que as pessoas pensavam ou diziam. Amy concordara em se casar com ele. Isso era tudo o que importava.
O casamento aconteceu em 2 de junho de 1846. Os recém-casados passaram alguns dias tranquilos juntos, antes de visitar Nova York, Boston, Plymouth para uma rodada final de despedidas. Enquanto Fanny Will Hall ancorava no porto de Boston, Adoniran e Amy, o novo doutor e senhora Judson, acenaram no corrimão do navio para as centenas de pessoas que se reuniram para vê-los. Adoniran tinha certeza de que aquela era a última vez que ele viria à pátria natal, e ficou no convés muito tempo depois de o cenário desaparecer de vista. Enquanto estava ali em pé, pensava sobre a última vez que vira sua terra natal sumir de vista. As outras 3 pessoas que estiveram com ele no convés do navio estavam todas mortas. Agora uma nova esposa estava ao seu lado. Ela nem ao menos havia nascido quando ele e Anne se aventuraram pela Birmânia pela primeira vez. A viagem para casa foi feliz. Emily estava curiosa sobre tudo a bordo do navio e não sofria de enjoo. Quando chegaram a Moulmein, encontraram os 2 filhos de Adoniran, Henry e Edward, saudáveis e bem cuidados. Os meninos gostaram de Emily de imediato, pois a lembrança de sua mãe desvanecia em sua sombra distante. Logo depois de chegar à Birmânia, Adoniran decidiu mudar sua família para Rangoon. Ele havia começado a trabalhar em um dicionário mais completo, do birmanês para o inglês, e havia muitos estudiosos da língua birmanesa em Rangoon que poderiam ajudá-lo com o significado exato de certas palavras. Emily ficou feliz em se mudar e manteve um diário meticuloso e colorido sobre tudo o que acontecia. Quando chegou a casa em Rangoon, escreveu: "Somos abençoados com nossa cota total de baratas, besouros, lagartos, ratos, mosquitos e percevejos. Por causa dos últimos, a carpintaria está viva. Talvez uns 20 tenham passado por cima de meu diário desde que comecei a escrever." Emily também passou a escrever a batalha em curso com os morcegos nas vigas. Tivemos homens trabalhando por quase uma semana, tentando diminuir a quantidade dos morcegos. E matamos muitas centenas deles. Tudo, paredes, mesas, cadeiras, etc., foi manchado por eles. Ainda assim, Emily estava determinada a não reclamar, ou comparar a nova vida com a vida antiga nos Estados Unidos. Ela trabalhava para criar bem as crianças. Ela também se esforçava para escrever a biografia de Sarah, grata por viver na terra sobre a qual estava escrevendo. No primeiro aniversário de seu casamento, Emily escreveu para sua irmã: "Foi o ano mais feliz da minha vida. E o que é ainda mais importante a meus olhos, meu marido diz que tem sido um dos mais felizes para ele também." Enquanto Adoniran continuava a trabalhar no dicionário, tentava localizar os cristãos birmaneses que ele havia deixado para trás anos antes. Isso se mostrava difícil. O novo governador estava agora no poder em Rangoon. Ele e seus subordinados dispunham de uma ampla gama de técnicas de tortura e pareciam ansiosos em usar em qualquer pessoa na cidade e arredores que fosse considerada a favor da religião de Jesus Cristo. O pequeno grupo de cerca de 2 dezenas de cristãos que restaram em Rangoon não ousava se encontrar ou mesmo saber o nome uns dos outros. Adoniran se reunia com eles em separado, ou às vezes em grupo de 2 ou 3 de cada vez. As despesas de moradia em Rangoon eram altas e a família se via sobrevivendo principalmente de arroz e frutas, e ocasionalmente com uma carne desconhecida que mais tarde era identificada como carne de rato. Quando a estação das chuvas chegou, Emily ficou doente. Cada dia que passava parecia que levava toda a energia dela para escrever uma única página da biografia de Sarah. Ela precisava descansar muito entre as frases. No entanto, Adoniran sofreu muito mais. Certa noite de sábado, seu estômago começou a se contrair com uma dor excruciante. Embora ele tivesse visto muitos missionários doentes no passado, nem ele nem Emily conseguiam descobrir o que havia de errado com ele. Eles tentaram todos os tratamentos habituais, injeções de laudano, ruibardo e calomelano, mas nada parava a dor lancinante. No fim, a doença o deixou, embora ele tenha ficado fraco por um longo tempo. Enquanto se recuperava, Adoniran pensou em todos os obstáculos enfrentados na Birmânia. Agora, como tinha ocorrido quando traduziu o Antigo Testamento para o birmanês, ele sentia que precisava concentrar toda a energia que restava na revisão do dicionário birmanês para o inglês.
outros missionários seguiriam para Rangoon e um dicionário birmanês completo e bem escrito tornaria o trabalho deles muito mais fácil. Em 31 de agosto de 1847, a família Judson fez as malas e voltou para Moulmein. Moulmein era muito menor que Rangoon e proporcionava um ambiente mais fácil para viver. Emily ficou aliviada por estar se mudando. Ela estava esperando um bebê para breve e ficaria feliz em morar mais perto de Amherst e do médico europeu. A bebê Emily Frances Judson nasceu na véspera do Natal de 1847. Ela era uma criança saudável que floresceu desde o início. Adoniran e Emily estavam muito orgulhosos dela. A essa altura, Emily terminara a biografia de Sarah e o manuscrito fora enviado aos Estados Unidos para publicação. A família batalhou muito em Moulmein. Às vezes, Adoniran ficava doente por semanas a fio, e outras vezes Emily ficava abatida por algumas doenças. Sempre que estava bem o suficiente, eles cuidavam de suas tarefas. Adoniran trabalhando em seu dicionário e Emily cuidando das crianças e aprendendo a língua birmanesa. Em março de 1850, Dr. Morton, o médico da família, ficou muito preocupado com a saúde de Adoniran. Ele estava fraco e vomitava com frequência. O médico sugeriu uma viagem marítima como a única esperança de cura para ele. Como Emily, que esperava o segundo filho a qualquer dia, não podia acompanhá-lo, Thomas Hannen, que supervisionava a prensa para a missão, ofereceu-se para acompanhar Adoniran na viagem. Os sintomas de Adoniran pioraram. Seus pés incharam e depois todo o lado esquerdo do corpo. Emily começou a suspeitar que ele estava morrendo. E assim, na noite anterior ao embarque, ela perguntou se ele estava preparado para a possibilidade da morte. Adoniran respondeu: "Não estou cansado do meu trabalho, nem estou cansado do mundo. No entanto, quando Cristo me chamar para o lar, irei com a alegria de um menino saindo da escola." Na quarta-feira, 3 de abril de 1850, Adoniran, de 61 anos, foi levado a bordo da barca francesa Astrid de Mare, com destino à ilha da França. Foi um momento solene. Os membros da igreja se reuniram no cais para implorar que ele não fosse. Eles lhe disseram que não podiam suportar a ideia de ele ser enterrado no mar sem nenhum túmulo para eles visitarem. Adoniran entendia a preocupação deles. No entanto, o médico lhe dissera que uma viagem era sua última esperança de sobrevivência, e ele achava que seria errado não fazer tudo o que pudesse para viver. Após 9 dias no mar, em 12 de abril de 1850, Adoniran Judson morreu. O carpinteiro do navio fez um caixão simples e o corpo de Adoniran foi colocado dentro do caixão e lançado ao mar na mesma noite. Não houve hinos, nem orações, nem discursos, nem despedidas dramáticas. Apenas algumas palavras simples murmuradas pelo capitão francês do Astrid, enquanto o navio navegava pelas ilhas Andamã. Ironicamente, Adoniran foi enterrado no mar, quase no mesmo local em que o seu primeiro filho Idien fora enterrado na primeira viagem à Birmânia, 37 anos antes. 10 dias depois, em Moulmein, Emily Judson deu à luz ao segundo filho, a quem chamou Charles. No entanto, o bebê morreu no mesmo dia que nasceu. 4 meses depois, no final de agosto, ela recebeu a notícia de que Adoniran Judson havia morrido. Depois de pensar muito, Emily decidiu levar as 3 crianças, 2 de Adoniran e Sarah e sua própria filha Emily, de volta para os Estados Unidos. Eles chegaram em casa em outubro de 1851. Emily imediatamente começou a ajudar o presidente da Universidade Brown com a biografia que ele estava escrevendo sobre seu falecido marido. Depois de seu tempo na Birmânia, no entanto, ela nunca mais recuperou a saúde plena. Logo após sua chegada em casa, ela foi diagnosticada com tuberculose. 2 anos e meio depois, em 1º de junho de 1854, Emily Judson, também conhecida como Fanny Forrest, morreu. As 3 crianças que Emily trouxe para casa consigo da Birmânia viveram até a idade adulta. Henry lutou pelo exército da União da Guerra Civil, onde ele ficou gravemente ferido. Edward se tornou pastor e Emily Frances, a única filha de Emily, tornou-se esposa e mãe. As 3 crianças que Adoniran havia deixado na América na viagem para casa
também prosperaram. Como sua tia antes dela, Abigail tornou-se diretora da Academia Bridgeford. Adoniran Júnior se tornou médico e Eunatan pastor. George Boardman Jr., filho de Sarah e George Boardman, também se tornou pastor. A tradução da Bíblia que Adoniran Judson trabalhou tão duro para completar permanece até hoje como a única tradução da Bíblia para o birmanês.